bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O nosso site é www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala AM, o WhatsApp é o 11 São Paulo, 974012235, e o telefone à sua disposição também é São Paulo, 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, desembargador Henrique Nelson Calandra. Doutor Calandra, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e telespectadores. É sempre um prazer renovado poder estar aqui, aonde tem gente que fala. Aqui eu anuncio o senhor como presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros ainda? Não, eu saí em dezembro, graças a Deus cumpri meus 3 anos em Brasília, e trabalhando pelo Brasil, e a Câmara Federal reconheceu o meu trabalho e me concedeu até uma honraria. E junto com o Pedro Simão, que querido amigo, senador, cumpriu seu último mandato, o presidente Eduardo da Câmara Federal também, medalha de reconhecimento por relevantes serviços prestados ao Brasil. Com toda a justiça. Obrigado, Zancopé. Também conosco o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, presidente da APEMEC, Associação das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo. Luiz Alberto, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, da gente falar sobre construção civil. Construção civil é muito bom, é uma indústria que emprega bastante, que ela é o maior indexador do desenvolvimento de um país. E eu costumo dizer sempre, quando você vem aqui, que é o setor que exige menor qualificação. Sem dúvida. A qualificação da construção civil é zero. Admitir as pessoas realmente... Na mesma hora. Ele chega no portão da obra e diz, eu não tenho nenhuma habilidade, nem com turno, nem com eletrônica, nem com eletrotécnica, está admitido, o senhor é servente a partir de amanhã. Também conosco, jornalista, apresentadora, escritora Conceição Duarte. Que bom ter aqui, Conceição. Muito bom, saudade de você. Muito obrigada, Zancopé. É verdade, muito bom estar no Gente que Fala, com essa equipe que está maravilhosa. E você aqui, como âncora desse programa, para marcar esses anos que vão chegando e os que já passaram. Obrigada pelo convite. Doutor Calandra, tem aqui a informação que o senhor, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, presidente da APAMAGES, presidente da AMB, carreira do doutor Calandra marcada por grandes conquistas, agora com a chegada da aposentadoria compulsória, o desembargador está prestes a deixar o tribunal, o senhor disse que já deixou, né? A AMB, sim. A AMB. Tribunal, então, não. É isso que eu... O tribunal tem um processo lá, Zancopé, que é uma ação civil pública, que abrange todo o estado de São Paulo. Chegam milhares de recursos todos os dias e o meu desafio é entregar essa cadeira zerada para a população de São Paulo, um processo bastante grande, aqueles processos relativos à diferença de correção monetária da poupança, que já transitou em julgado, já tem mais de 10 anos, e nós estamos agora encerrando esse processo, ou pelo menos tentando encerrar, que é um grande desafio. E agora, no princípio do ano, eu tracei como meta sair um pouquinho antes da minha aposentadoria compulsória, que é o mês de julho, dia 16 eu completo 70 anos de idade, 58 anos trabalhando sem parar, 35 anos de Tribunal de Justiça. Até queria já deixar aqui uma pergunta para o nosso presidente, o doutor Luiz Alberto. Meu pai, que faleceu há 35 anos atrás, ele dizia, meu filho, um dia você vai passar na porta dos estabelecimentos, não vai ter uma placa precisa-se empregado. Vai ter uma placa maior que a fachada, escrita assim, precisa-se de um patrão. E ninguém vai aceitar o emprego. Será que isso já é real, Zancopé? Não tem a mínima dúvida. Hoje, o empresário no Brasil, ele passa por um desafio. Esse desafio é ele resistir a tudo isso. Por exemplo, na construção civil, nós estamos assistindo agora um problema sério com os empresários. Os empresários estão sendo presos por algo que eles foram estuprados. E isso vai acontecer agora bastante com a lei de
anticorrupção, ela faz o artifício de tentar ver se leva todo mundo para aquela delação premiada. Porque, na verdade, os corruptos estão naqueles que determinam os contratos, etc. Quando você passa para a indústria hoje está sofrendo bastante com o problema de impostos e taxas, etc. Eu acho que Tudo bem. cortou aqui um pouco. Então, essa indústria, ela também a indústria em geral, sem ser da construção civil. E hoje o comércio ele fica também bastante refém do movimento financeiro, do crescimento ou decréscimo das finanças de um país. Então, em todo lado, ser empresário hoje é, antes de tudo, um forte. Aquela história de dizer que o sujeito... Então, hoje o ditado mudou. Ser empresário precisa ser, antes de tudo, um forte. E realmente está faltando empresário. Nós já temos uma falta terrível de político, agora nós temos de empresário. Honestos, né? É isso que eu ia dizer, falta. um forte, um honesto, um educado, um cara que seja ético, né? Porque parece que Isso isso que tá. tá Eu acho que faltando, só né? com Isso a é que falta no mercado. É isso grande que eu ia mudança perguntar. política, grande, vamos dizer assim, o que se faz é postergar aquilo que não aguenta mais esperar. Tem que ter uma mudança no sistema político. Uma mudança global, esse voto tem que passar a ser o voto distrital, os políticos têm que ter talvez uma redução nessa quantidade de municípios que não se mantém, ficam à custa do governo federal e estadual, e ficar à custa significa ficar subjúdice, dependente e doutrinado pelo governo federal e estadual, aí leva à doutrina do voto também, enfim. Eu acho que a hora é começar por uma grande mudança política. Luiz, você está na contramão. Todo mundo quer aumentar o número, todo mundo que eu digo os políticos, aumentar o número de municípios, Exato. aumentar o número de estados, não é? São Não se 7.000 e poucos contenta municípios, mais dos com quais municípios, quer aumentar chega a estados. quase 30% desses municípios que não têm zero de sustentabilidade própria ou quase zero. E aí tem a dependência global do governo federal e estadual. Essa dependência que você pensando que ela atinge só a parte financeira e de funcionamento do município, não, ela também tem uma dependência política. Aí a gente não consegue de forma nenhuma mostrar que esse político é bom ou é ruim. Quer dizer, a democracia fica maquiada. Ela é uma democracia, mas ela sujeita-se a uma ditadura, que às vezes é de direita, às vezes é de esquerda. Adorei Algo a palavra acrescentar? maquiada, né? Só dizendo o seguinte, hoje nós vivemos o tempo da justiça espetáculo, aonde as pessoas são algemadas, conduzidas. Isso faz parte de algo que não diz respeito à justiça, porque a fase investigatória de um processo é uma fase onde vai se apurar se alguém cometeu algum erro. Essa questão da fraude nas licitações, eu escuto falar disso há 35 anos atrás. E o Brasil nunca tomou uma posição de criar uma lei anticorrupção para valer. A primeira vez que nós tivemos políticos submetidos a julgamento foi na ação penal 470, no Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que o Brasil precisa olhar um pouquinho para si mesmo. O brasileiro tem que aprender, como dizia Celso Antônio Bandeira de Mello, era nosso professor na PUC São Paulo, no curso de pós-graduação, ele dizia a Constituição brasileira, que não era nem essa Constituição cidadã, era outra, ele dizia a Constituição brasileira é a mais perfeita do mundo, só falta o último artigo. Qual é, professor? Aplica? Cumpra-se. Né? É verdade. Então, quer dizer, o dia que nós, cidadãos brasileiros, políticos brasileiros, nós chegarmos à conclusão que a lei deve ser cumprida, e eu me recordo, nós trouxemos o COAF para o Brasil, eu e o ministro Gilson Dipp, uma das grandes lideranças brasileiras, porque nos foi exigido para o cumprimento da Convenção Internacional de Viena, da década de 50. E nós criamos o COAF para detectar lavagem de capitais e tráfico de drogas e subvenção para movimentos de guerra na América Latina e em outros países via Brasil. Não é? Com tudo que foi criado o COAF, muitas vezes a gente até
surge aí um estranhamento no relacionamento com a gestão do COAF, mas o COAF é uma ferramenta criada para combater a corrupção, mas que com tudo que foi feito já há décadas, né? Só agora você vem com esse caso enorme aí da Petrobras, não é? Feriram o orgulho do brasileiro. A Petrobras é o cartão de visita como empresa de qualquer país que qualquer país gostaria de ter. Infelizmente, por erros operacionais, por falta de olhar para si mesmo, achando que está acima do bem e do mal, alguns empresários e alguns dirigentes dessa empresa acabaram cometendo desatinos, acabaram cometendo malfeitorias. E lê-se, malfeitorias, Luiz, não é como no tempo da nossa avó lá no sertão, no interior de Pernambuco. Malfeitoria é sinônimo de dinheiro. É verdade. Não é? É sinônimo de desvio de recursos públicos. Numa quantidade nunca antes vista. O mal que se causa a todos nós, qualquer que seja o nosso trabalho, a nossa origem, a nossa localização, é imenso. É imenso. E agora ainda vem uma ação a partir dos Estados Unidos que é capaz não só de destruir a Petrobras nos seus recursos, porque o americano não brinca de fazer justiça, não é? Você vê a situação da Argentina, que teve uma parte substancial do seu patrimônio bloqueada nos Estados Unidos por decisão de um juiz singular, e o Brasil está na linha de fogo de uma ação. Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu não, com a pior. Argentina? Pior, muito pior. Muito pior. Porque ele está pensando em aplicar a mesma multa para a não condução da verdade, para a venda de suas ações, não só pelo governo e pela a Bolsa de Valores de lá, de Nova York, mas sim por todos os acionistas, todos os compradores daquela ação. Então, você comprou uma ação de R$10, você vai ter uma ação em cima da Petrobras que pode gerar até $500 mil. Foi considerada, Luiz, o maior lançamento de ações em mercado aberto da história do mundo. Foi esse lançamento de ações que o governo Lula fez nos Estados Unidos da América. E fez sustentando uma situação que não era real, ou seja, por trás de tudo aquilo havia toda essa corrupção, todo esse superfaturamento, e o resultado financeiro da Petrobras era totalmente equivocado. Foi vendido isso para a população americana e de outros países, através da Bolsa Americana, e lá não tem meio termo. Falou mentira, violou o direito de alguém, vai ter que repor. Eles cumprem, né? O que falta E o Brasil tem muito mais, Conceição, a perder do que a Argentina. Com certeza, um país muito maior, com muito mais recursos. A Prefeitura planeja adotar 3 tarifas no transporte. A Prefeitura de São Paulo estuda adotar pela primeira vez 3 tarifas diferentes para o transporte coletivo. Com isso, estudantes de baixa renda teriam tarifa zero. Usuários de bilhete único continuariam pagando R$ 3,00 e passageiros que não pagam em dinheiro pagariam mais caro já a partir deste ano 2015. Além de definir a tarifa, a Prefeitura deve anunciar nos próximos dias as regras da próxima licitação das empresas de ônibus. Conceição, posso começar comigo? Pode ser, com Afanásio, Luiz, doutor Calandra. Zancopé, antes de mais nada, boa tarde a todos, desculpe a demora, e quero fazer um alerta aqui ao DSV. Está um salseiro aqui próximo ao estúdio. Na esquina da República do Líbano com a Avenida Ibirapuera, o farol está apagado e não há nenhum guarda, nenhum orientador, então está tudo congestionado aqui nessa área. Então, por favor, DSV, Departamento de Transporte, mande alguém para cá, porque realmente está demais, tudo congestionado. Eu vim da Assembleia Legislativa, tudo parado em consequência desse problema nos faróis aqui. Então, é importante que os motoristas também que estejam para atravessar por aqui procurem uma outra alternativa, porque realmente está congestionado todo esse pedaço aqui. A República do Líbano com a Avenida Ibirapuera. Bom, voltando ao ônibus, em primeiro lugar, eu sou contra a estatização ou qualquer coisa de subsídio de ônibus, porque, por exemplo, na construção civil,
Não existe nenhum servente, pedreiro, eletricista, etc. Todas as categorias da construção civil, a passagem é paga pelo empresário. O Vale Transporte. Tem que ter obrigatoriamente o Vale Transporte. Em outras, por exemplo, como a empregada doméstica, etc., já aderiram também a isso. Então, o trabalhador tem o seu transporte pago pelo empresário, número 1. Número 2, aquele que foi para a rua atrás do aumento, não ter o aumento, é exatamente a empresa de ônibus que coloca aqueles passe livre, movimento, etc., porque ela deseja um dia sentar de um lado da mesa os empresários corretíssimos dos ônibus e do outro lado da mesa o governo, também corretíssimo, com boas intenções, para que se faça um valor de passagem que fica pago pelo governo e você é que paga com o seu imposto, e não se sabe quanto é esse valor. Então, isso é proibido, devia ser o subsídio absolutamente eliminado, e graças a Deus o primeiro passo já foi dado agora pelo prefeito com essa ideia de fazer tarifas diferenciadas, porque uma já está paga pelo empresário, a outra pode ser isso e assim por diante. Eu acho que isso é muito bom, se for na direção de acabar completamente com o subsídio de passagem de ônibus. Você vê em locais como Guarulhos, a região das 5 cidades, Itaquaquecetuba, Poá, Suzana, etc., e a região de Barueri, Alphaville, Osasco, etc., esses ônibus já não são muito utilizados, porque cada empresa, como ela é concentrada, ela já tem o próprio ônibus, o próprio transporte. Hoje existe uma frota de ônibus alugados pela própria empresa, que não está sendo em torno de 10% a 15% já da frota de ônibus urbanos. Mas ainda falta muito, né? Então, muito. Veja bem, o perigo é um dia sentar esses dois rapazes. De um lado, o governo, de outro lado, os empresários de ônibus. Isso não pode acontecer. E a segunda coisa é se convencer que qualquer cidade, a partir de 1,5 milhão de habitantes, o melhor meio de transporte não é o ônibus. Tem que ser o metrô, principalmente, o monotrilho, o trem urbano, o VLT principalmente também, não precisa ser o metrô, faz um VLT, pode ser feito um VLT inclusive superior a uma linha de trem, desde que essa linha de trem seja, por exemplo, que nem a Radial Leste, você pode fazer 5 andares de linha de trem ali que você não está atrapalhando ninguém, você tem uma avenida larga para distanciar de alguma coisa construída do outro lado, e do outro lado você tem outra avenida bastante larga também. Então, tem várias soluções que não é o ônibus. O ônibus, a partir de 1,5 milhão de habitantes, em cidade nenhuma do mundo, é o meio de transporte. E por que será que nesses 40 anos aí, que desde que eu me conheço por gente, a gente precisa disso e não acontece? Não acontece porque, em primeiro lugar, esses meios de transportes eficientes, como trem, metrô, etc., eles são desvinculados a quem toma conta do transporte, que é a prefeitura. Eles são feitos pelo Estado ou federal. Isso é uma coisa horrível que fica uma dicotomia. Eu queria até que a prefeitura fizesse um ônibus rosa e outro azul, manja? Assim você põe o azul para os menininhos e o rosa para as menininhas, que são abusadas dentro dos ônibus, metrô também rosa, tal, porque nessa esculhambação que está São Paulo e o Brasil, tem que ter assim, alguma coisa. E a população mesmo também tem que pegar Conceição, no pé dessas, já tentaram fazer isso com o metrô. Eu lembro. Então, mas veja só, se você com o seu marido vai pegar o metrô, ele é homem, ele tem que pegar um outro vagão. Você tem que pegar um outro vagão. Não sei. O sujeito vai com um filho de 16 anos tem que ir num vagão, a mãe, porque a mulher no outro. Mas não tem o banheiro família? Não tem tudo? Tem que ter tudo ajustado para que a sociedade funcione bonitinho. Não, mas veja tem só, mais mulher que homem. Então nós vamos ter que ter um ônibus, um vagão para o careca, para o gordo, também para o não homem, assim. mulher, para o GLBT, VZ, que tem agora, inventaram, né? Então, mas eu sou contra qualquer distinção. Tem que ter o ônibus com conforto suficiente para homem, mulher. Não é distinção, não. Eu só queria colocar aqui uma opinião. Passei anos e anos julgando no direito, 10 anos julgando questões ligadas ao direito público, concorrência, que pode imaginar de encrenca passa pela mão da gente, né? E quando a gente olha para o setor de transporte em São Paulo, nós enxergamos, e o Afanásio, que sempre teve um olhar mais atento para a parte criminal, meu colega de faculdade da PUC, um pouquinho mais novo que eu, né? Um pouquinho muito mais novo do que eu, mas a gente enxerga ramificações de organizações criminosas. O transporte clandestino se nutre a partir de tocar fogo em 1.000 ônibus.
1.000 ônibus é mais de R$ 1 bilhão se você for somar o prejuízo que causa operacional mais o prejuízo material até fabricar outros E 1.000 esses ônibus eles não têm seguro. A Não empresa tem tem porque que ninguém arcar, aceita. arcar com Ninguém prejuízo. aceita. Então, o crime organizado, eu tive o desgosto, como presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, de ir ao funeral da minha colega Patrícia Cioli, uma heroína da magistratura brasileira, que enquadrou e mandou para a cadeia várias organizações criminosas, a máfia do transporte clandestino, a máfia do tráfico de drogas, militares envolvidos nisso. 11 militares se juntaram em milícias para matar a minha colega, que é assassinada na porta da casa dela, com 21 tiros, diante da sua própria família. Então, Brasil é um pouco disso. Então, os homens e as mulheres de bem têm que se juntar, têm que se organizar. Tarifa de ônibus deve ser uma tarifa que dê uma remuneração adequada para os trabalhadores no setor de transporte, em primeiro lugar, porque não é operado por robô, é operado por gente. Segundo lugar, que transporte de modo adequado as pessoas. Eu me lembro a primeira vez que minha mulher esteve na Espanha, ela ficou assim, abismada em ver como era o ônibus na Espanha, porque o ônibus baixava para uma pessoa de idade poder desembarcar, não é? Ou para poder subir. As pessoas vestidas com muita dignidade Elegância, dentro do transporte coletivo, espaço para as pessoas transitarem e um preço justo. Mas aqui, doutor Calandro, o senhor veja, nós somos obrigados a andar amarradinhos nos automóveis, né, com cinto de segurança. Agora, e cinto de segurança dos ônibus? Não existe. Não existe. Mas, né? Afanásio, cinto de segurança foi algo que ajudou a salvar vidas. Não tem nem dúvida. Agora, e esses Mas que andam deveria nos ter ônibus? também. Isso que eu estou dizendo. Esses ônibus lotados, os que estão sentados não Não têm o usa. cinto. Aí os que estão em pé, então. Pior ainda. Menos Aí é que está. ainda. Então, quer dizer, Mais existem expostos. muito mais. Então, existem umas contradições que realmente machucam a cabeça, não é? Agora, se você me permite, Zancopé, eu gostaria de aproveitar aqui a presença do Dr. Calandra. Eu vim ouvindo o programa e o senhor falou que está prestes a se aposentar, Sim. a chamada expulsória. O senhor vai Julho, estou completar- no olho da rua. Aí é que está. O militar, ele é um funcionário público. É, também. Aos 70 anos, ele não tem que vestir o pijama também? Tem também. Agora, o senhor poderia me explicar por que é que os 3 comandantes militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, um com 71 anos, outro 72 e outro 73, por que é que eles estão esquentando cadeira ainda? Como é que eles não saíram da força? E eu não tenho essa notícia de que eles tenham superado o limite. Sim, Só se eles têm o cargo de ministro, que é um cargo de confiança do presidente, aí eles não estão. mas eles não poderiam mais vestir a farda, então, porque eles estão com ministros como militares. aposentado, sim. Aí é que Tem, está. tem uma regra do militarismo que o militar, mesmo aposentado, ele tem direito a usar o uniforme de gala num dia de gala ou uniforme especial para determinadas ocasiões, ainda que ele já tenha sido reformado. Agora, o Exército Brasileiro é um segmento que nós temos que ter orgulho do Exército Sim, Brasileiro. não né? há a menor dúvida. Porque- Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu estive em lugares, Afanásio, que poucos brasileiros já estiveram. No interior do Amapá, no interior do Pará, no Amazonas, em lugares como divisa do Brasil com outros países, onde o Exército mostra sua cara, a Marinha, a Aeronáutica. Sim. Várias ações são protagonizadas pelos integrantes do Exatamente. Exército. Às vezes, o médico militar é a única esperança. Pronto-socorro Ali, e né? hospital em determinadas regiões. Né? Exatamente. Eu tenho uma prima que foi médica, junto com o marido, médica do Exército, são de Salvador, na Bahia, a Rita, e o marido. Infelizmente, ela foi assassinada no Dia dos Pais, em Salvador. Um indivíduo que saiu nessas licenças que nós, juízes, Saidinha. somos obrigados a conceder a preso. Saidinha Né? Saiu, temporária. sequestrou a Rita, que era uma benemérita, trabalhava no Exército, Olha só. prestava serviço como voluntária, e o povo dizia, olha,
doutora Rita não tem hora. Se a pessoa vem, precisa de um médico, mesmo que não esteja agendado, ela fica até mais tarde, ela vai nos bairros de Salvador atender. Então, era uma pessoa benemérita e recebeu essa cru revide de um sistema desorganizado, onde a pessoa vai para a rua sem nenhum controle e acaba acontecendo um desastre desse, sequestrada diante da filha de 2 anos. Nossa. Eu chego em Salvador, a menina aponta para o retrato da mãe: tio, minha mãe vai voltar, não vai? O que eu respondo para ela? Não, eu sou testemunha, inclusive, desse Afanásio. trabalho das Forças Armadas. Eu estive acompanhando uma equipe da Aeronáutica já há alguns anos no Xingu. Então, eu sou testemunha ocular mesmo, testemunha presencial do trabalho que eles prestam. Mas me causa espécie justamente isso aí. Os ministros militares com 71, 72, 73 anos continuam nos seus postos. Quando outros militares, outras figuras públicas, como o senhor acaba de dizer, chegando aos 70 anos, obrigatoriamente tem que ir embora. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso contato agora nesta edição com Gisele Souza, que é do setor de eventos da AFPESP. Gisele, boa tarde, Gisele.
Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores, aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, a unidade regional FIPESP de Marília vem conquistando cada vez mais os associados da cidade com serviços e atividades especiais que oferece no dia a dia. São atividades que trazem mais qualidade de vida e bem-estar, como aulas de hidroginástica light, exercícios leves e restritos. A hidroginástica light é importante para pessoas que têm algum tipo de problema, Gisele? Sim, Zancopé, principalmente para quem sofre de artrose, problemas de coluna ou no joelho. Essa atividade específica foi criada com base no atestado médico dos alunos e pela observação dos seus movimentos dentro da água, que desenvolviam de forma lenta e descoordenada. Como é a aula de hidroginástica light, Gisele? Os professores, depois de verificarem as dificuldades desses alunos na execução dos movimentos, conseguiram a autorização da supervisora da regional, Mariclei Cury, e criaram uma aula com uma sequência de exercícios leves e moderados, bem diferente da hidroginástica tradicional da FIPESP, que tem um ritmo intenso. Quais benefícios a hidroginástica light traz para os praticantes? Muitos. A água da piscina, aquecida a 33 graus, opera modificações no sistema nervoso e nas articulações, ajudando a diminuição das dores e elevando a autoestima dos alunos, que conseguem praticar os exercícios sem prejudicar a saúde. E quantas pessoas podem participar da aula? Apenas 11, e a classe está com o número limite dos alunos. Existe a possibilidade de novas turmas? Alô? Eu estou com um probleminha só de te escutar, Zancopé. Ok, a Gisele, nós estamos conversando com ela sobre ginástica light e eu pergunto de novas turmas. Ok, a Gisele Souza, que é do setor de eventos da FIPESP, conversando conosco nesta edição de Gente que Fala. Estamos tentando melhorar o contato com ela. E Gisele Souza, sobre a possibilidade de novas turmas, Gisele, é possível? Existe sim. As aulas com duração de 45 minutos são de segunda a quarta e sexta, e das 11 ao meio-dia. Como a fila de espera, a abertura de novos grupos já está programada para terças e quintas, também no horário de 11 ao meio-dia. A hidroginástica light não é fisioterapia nem hidroterapia. Como o próprio nome diz, é uma aula leve com movimentos moderados. Mais informações, como é possível? Unidade Regional de Marília, localizada na rua 16 de setembro, 400, bairro Prolongamento Palmital, ou com o professor Sérgio Augusto Silva, pelos telefones DDD 14 3422 5205 ou 3413 8927, ou também pelo site www.afipesp.org.br/Marília. Agradeço a Gisele Souza, que é do setor de eventos da FIPESP, conversando conosco neste Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e a todos os ouvintes. Estão conosco nesta edição de Gente que Fala o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, que é presidente da APMEC, o radialista Fanásio Jazade, a jornalista Conceição Duarte e o desembargador Henrique Nelson Calandra. Eu tenho aqui, doutor Calandra, o relatório final da gestão AMB, Associação dos Magistrados do Brasil. A presidência da AMB o senhor já deixou, já se afastou. E este relatório aqui que o senhor nos apresenta sobre o período que o senhor esteve na direção da AMB. Uhum. É lamentável que alguém como o doutor Calandra se afaste de uma entidade, se afaste. Dói para sair? Não, a gente... Ele se preparou. Aliás, um detalhe muito importante, eu conversei com ele recentemente, com o doutor Calandra, e ele me dizia, eu me programei para não me surpreender com a data da saída. Então, estou me preparando e me afastando aos poucos. A vida é muito curta e a gente só percebe isso quando vai chegando perto dos limites mais distantes dela própria, né? E Deus me concedeu algo extraordinário. Eu embarquei ponto a primeira vez como auxiliar de fundição aos 12 anos de idade, há 58 anos atrás,
A roupa com quem eu fui trabalhar, com a qual fui trabalhar, minha mãe que fez, era saco de farinha tingido, não é verdade? E galguei posições nunca imaginadas por um menino que morava num bairro de periferia em São Paulo, que começou aos 12 anos a trabalhar, bater ponto numa indústria. De que bairro o senhor é de São Paulo? Eu trabalhei nesse período, morava na Vila Carmen, São Paulo, no Brooklyn. Ah, no Brooklyn. Mas era um lugar que Matarazzo tinha uma chácara de criar vaca. Você imagina o que era o Brooklyn, né? O bonde. Era cortado pelo bonde, né? Exatamente. Era um período muito difícil, São Paulo, muito frio. A primeira blusa para me agasalhar do frio, quem comprou e pagou fui eu. Então, isso faz toda a diferença. E na MB eu vivi dramas, como eu relatei aqui, o assassinato da minha colega Patrícia Scioli e várias lutas. Nós levamos 1.800 juízes e promotores a Brasília para dizer ao governo que nós queríamos um novo Código Penal, um novo Código de Processo Penal, uma nova lei de execução penal, um novo Código de Processo Civil, para poder apagar aquilo que nós somos mais criticados. Justiça é demorada, justiça é cara. Então, nós levamos esse contingente todo de magistrados a Brasília para pedir, e o presidente Sarney, que presidiu o Senado, criou as comissões, uma delas presidida pelo meu amigo, ministro Gilson Dipp, a outra pelo ministro Carvalhido, a outra pelo ministro Benetti, a outra pelo ministro Fux, e nós produzimos alterações legislativas para o Brasil melhorar. Então, nós não ficamos só reclamando. Nós fomos a Brasília fazer um movimento físico mesmo de juízes para pedir que nós pudéssemos servir melhor ao povo brasileiro. E esse movimento marcou a minha vida como uma iniciativa, nunca houve isso antes na MB, uma mobilização desse tamanho, e levar um projeto concreto e pedir mudanças, não é? Nós olhamos para a mulher brasileira e pedimos a introdução da figura do feminicídio, ou seja, assassinatos que não se assassina só por um conflito entre pessoas. Às vezes a mulher é torturada e morta pela sua condição de mulher. E a Patrícia Scioli, ela foi agredida não só pelo fato de ser juíza, mas pelo fato de ser mulher. O modo bárbaro como ela foi morta diante da família foi exatamente para acrescentar, além da perda física, a humilhação. Que horror. Bom, Afanásio, você disse que teve problemas de semáforo aqui na proximidade da UTV, mas olha, choveu forte em São Paulo na última sexta-feira e mais uma vez centenas de semáforos pararam de funcionar, apesar da prefeitura ter iniciado uma grande reforma dos semáforos no ano passado, que deveria ser concluída no início deste 2015. Um agravante, desta vez muitos deles seguem apagados há mais de 3 dias. Não, e alguns ficam naquele amarelo piscante. Agora, eu acho que a prefeitura, a CET, já deveriam ter pelo menos rastreado esses pontos os pontos negros, quando isso acontece, para colocar os seus agentes para disciplinarem o trânsito, porque aqui realmente está uma briga entre ônibus, caminhões, carros particulares, motoqueiros. Então, sinceramente, eu estou aqui no programa, não sei se já a CET acorreu aqui à República do Líbano com a Avenida Ibirapuera, mas toda essa região está congestionada por conta justamente do que o Zancopé acabou de narrar. Os faróis estão ou em amarelo piscante ou então apagados, simplesmente apagados. Mas desde que a gente faz, a gente que fala, né? Esse assunto sempre vem à baila, né? Não? É sempre atual. Mas qualquer chuva. Muda, né? Também tem isso. O péssimo administrador, ele joga, né? Não, é porque não chove, então tem problema. Quando chove, tem problema também. Então, tem alguns profissionais, entre aspas, que tem que ficar em casa. Acho que o problema está no profissional, né? Exatamente. Eu acho que está aqui um engenheiro, pode dizer para a gente. Tudo que não tem, tudo que não tem manutenção... o problema vai... Luiz Alberto,
problema vai diminuir? Não, vai aumentar bastante. Os corredores de ônibus, eles dependem para a pessoa ir para a estação de descida ou subida no ônibus, depende do semáforo. Então vai ter um semáforo de pedestre de um lado e de outro a cada corredor, a cada parada de ônibus em cada avenida. Quando esses semáforos realmente se acabarem, então aí vai ser uma confusão, porque eles também comandam o próprio ônibus. Então, a tendência é piorar. O semáforo tem que passar por uma grande modificação, uma grande reforma. Eles foram aumentando. Mas a notícia diz que... Mas, Luiz, semáforo a notícia diz que já um projeto já em andamento que vai ser concluído agora, já nesses próximos dias. Não, concluído não, mas o projeto pode ser concluído. Agora, a execução é que vai demorar bastante. Mas o Haddad vai resolver tudo, né? A diferença é fantástica. O projeto vai ser concluído, mas o funcionamento... Não, a execução das novas redes de energia, as novas redes de lógica, porque todos os semáforos vão ser comandados por lógica. Mas o engenheiro Luiz, ele não é da prefeitura e nem do departamento de trânsito. Eu queria perguntar o seguinte, esse pessoal que está fazendo essas pinchando a rua aí com esse negócio, essas ciclovias, não é? Onde é que esse pessoal se reúne e enche a cara antes de fazer isso? Eles picham, doutor Calandra, com um poste no meio. Eles picham a ciclovia em cima de calçadas, passando por buracos. Então tem eles fazem, pintam o vermelho e tem um buraco no meio do vermelho. Então, que tipo de ciclovia é essa? Então, e não há quem fiscalize. Eu não sei se é o engenheiro, se é o encarregado. Então, ou eles são totalmente débeis mentais para fazer uma coisa dessas. Eles estão brincando com a cidade. O Código de Trânsito reza que você tem que manter uma distância em torno de 1,5 metro de distância de uma bicicleta. Na ciclovia, além dela ser devassável, quer dizer, o carro pode invadir a ciclovia, se for fechado ou coisa parecida, ele não mantém essa distância. Não, mas quando eles fazem a ciclovia com um poste no meio, como é que faz? Não, e na calçada... Será que é para o ciclista bater no poste? Na travessia não tem o farol, como aquela, por exemplo, da Pedrosa, etc. Mas isso tudo, na verdade, foi uma atitude do prefeito, primeiro para fazer uma coisa inversa. Quer dizer, criar o costume da bicicleta, do veículo de bicicleta, como sendo um meio de transporte, locomoção urbana, para que depois, então, isso possa ser aperfeiçoado e um investimento fortíssimo nessas ciclovias, porque elas vão ter que ter defensas, elas vão ter que ter local próprio, elas vão ter que ser separadas. Defensas? Defensas? Até que tem que ter defensas, porque senão o ônibus, o carro, etc., invade. Não, entendi isso daí, mas ciclovias com defensas. Então você vai ter que ter uma... Assim como tem a guia para a calçada. Tá? A calçada agora, a bicicleta não tem placa. Da rua. Bicicleta pode aprontar o que placa, for, você não identifica nunca o ciclista. Então, tudo isso foi uma coisa tomada, vamos dizer assim, quase que de trás para frente. Quer dizer, primeiro eu tento... Eu já fui assaltada de bike, tá? Com aquela pedrinha, o cara quebra o vidro e entrou assim. Pensei que ele fosse me matar. Imaginou? Olha só. Isso fica impossível de localizar esse cidadão da bicicleta. Por isso é que está aumentando cada vez mais o assalto por bicicleta. Mas, Ancopé, o prefeito parece que ele já soltou uma nota aí dizendo que presentes de Natal, camisa de força, ele já não aceita mais. Eles já mandaram muito. Luiz, Evair do Tremembé. Luiz Alberto, quantas pequenas ou médias empresas da construção civil atuam nas obras do metrô? São várias. Todas, absolutamente todas, sob o regime de subempreitada, com contratações, às vezes, aviltantes. Isso é um problema seríssimo. As obras de grande vulto, elas têm uma licitação que leva as empresas pequenas e médias não terem cadastração técnica para apresentar na licitação e aí ser habilitada a participar daquela licitação. Só as grandes empresas. Depois que a licitação passa, quem faz o banheiro da estação, quem faz o piso da estação, o acesso à estação, quem faz várias e várias obras de arte, por exemplo, como pontos, viadutos, etc., são as pequenas e médias empresas em regime de subempreitada. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, existe a obrigatoriedade de qualquer contrato a partir de um certo valor, por exemplo, 20 milhões de reais, ele tem a obrigação de ter 30% desse contrato ser licitado para as pequenas e médias empresas naqueles serviços que possam ser. E empresas da localidade também, não é? Para prestigiar e a empresa da localidade, sem dúvida nenhuma. Então, essa preservação de mercado
no contingente de local e no contingente de pequenas e médias não é respeitada no Brasil. Existem hoje no metrô, por exemplo, fazendo as obras do metrô, 5 empresas. E essas 5 empresas têm a subempreitada com pequenas e médias empresas numa quantia estimada de aproximadamente 70 empresas, médias e pequenas. Será que alguma é aquela que fez o de Oslo? Nenhuma. Conceição. Calandra, isso é um desvirtuamento total da lei das licitações, não? Na verdade, é o império da burocracia. Sem dúvida. Durkheim tinha uma frase, sério, nosso professor de filosofia falava muito dele, que a burocracia é um instrumento de dominação. E a burocracia se tornou um monstro tão grande que aquele, como nosso amigo o engenheiro Luiz, que preside uma pequena, uma média empresa, ele tem seus braços amarrados pela burocracia. É tanto carimbo, tanto papel e tanta coisa. Abrir e fechar uma empresa no Brasil é um desafio. É mais fácil escalar o pico Everest do que abrir ou fechar uma empresa no Brasil. Então, essas dificuldades são apontadas fora do Brasil há décadas. E agora o governo vem com o Simples e outros benefícios, achando que está fazendo favor. Não. As empresas estão indo embora. Essa Skanka, que é uma das maiores construtoras do Brasil, está indo embora também. Parece que é sueca, não é? Ninguém está fazendo favor. Porque eu acho que simplificar a vida do empresário é para não bater outro dia que nem dizia meu pai, né? Já há 35 anos atrás, cadê a placa? Precisa-se de um patrão. Ninguém vai aceitar o emprego. Conceição, João Paulo das Perdizes, não estaria mais que na hora das emissoras de rádio também pagarem pelos direitos de transmissão dos campeonatos estaduais? Nossa. Ela se refere a futebol, Campeonato Brasileiro, Taça do Eles Brasil. acham que eu sou Orlando Duarte. Eu não sou Orlando Duarte, eu não entendo nada de futebol, eu não gosto de futebol, já trabalhei na Federação Paulista de Futebol. Compensação, não não entende gosto nada do de presidente computador. da Federação Paulista de Futebol, não gosto de um monte de gente do futebol, mas não sei, de repente esses meninos respondem melhor isso. Mas o Orlando, em compensação, não entende nada de entende computador, nada. como o Dr. Calandra se referiu. Dr. Calandra, Jaime do Jardim Bonfilhori. Quando será que entenderão que jornal não é tribuna, repórter não é juiz de direito, editor não é desembargador? Eu acho que é uma coisa que a gente está tentando aqui explicar, né, a função de cada um. Não é? O juiz deu um parecer, é comum, né? Nós fizemos um manual descomplicando a linguagem jurídica, abolindo o juridiquês, ou seja, nós, né, Afanásio, falamos de um jeito, e o Orlando já está mais acostumado com a gente, nós falamos de um jeito que nem a gíria do futebol, né? Que muitas vezes, eu me lembro de um colega que falava tão rebuscado, que às vezes o advogado que estava fazendo audiência com ele era mais amigo meu, corria comigo, Calandra, seu colega acabou de decidir, eu não sei se eu ganhei, se eu perdi. Dá para você traduzir? Afanásio, Mônica da Moca, qual sua avaliação sobre o atual nível de segurança pública implantada pelo governador Alckmin? Nossa. Coitado. O governador Alckmin, ele está como o Lula, não sabe de nada, né? Surdo, mudo, né? Estão acontecendo as piores coisas em São Paulo e a política de segurança é aquela. Vai para trás só. E mais, fala-se tanto numa polícia mais arrojada para enfrentar os bandidos. Você sabe, Zancopé e a Mônica que perguntou, um policial militar que enfrentar um marginal, que ferir um marginal, não é nem matar, ferir, ele é retirado do policiamento? Retirado. Então, quer dizer, que prestígio é esse? Eu acho que você fazer parar uma polícia, ou até qualquer funcionário, com uma canetada, você faz parar. Agora, eu quero ver incentivar com esse salário que eles ganham. Então, eles aparecem aí com, não, viaturas novas, olha só o carro, agora tem computador. Tudo bem, mas só que o soldado que está dirigindo aquele carro está com a botina furada, barriga vazia, morando em favela, correndo risco. Mas para o governo isso não interessa. Não interessa. Tanto e muitas vezes com o colete vencido. Vencido. Então, veja só, sabe que mataram tantos policiais em São Paulo, o governador não foi a um velório. Então, vamos falar, não, mas ele tem um secretário de segurança para isso, para fazer isso, tem o comandante-geral da PM para fazer isso. Não é bem assim. Estão explodindo caixas eletrônicos, jogando dinamite.
E como é que fica? Ninguém fala nada. Não, a polícia está investigando. Como está investigando? Marginais usam ônibus, caminhões, param em avenidas importantes. Antigamente falavam assim, não, são cidades pequenas, dificuldade de acesso da polícia, tudo. Não, mas hoje isso está acontecendo em São Paulo. Antes faziam só de madrugada. Agora estão fazendo de manhã, à tarde. E a polícia, muitas vezes, desembargador Calandra, demora a chegar porque sabe que vai enfrentar um armamento mais pesado do que ela tem na viatura. Isso é real. Aí é que está. Muito. Mas o que é preciso, eu acho que mudar o sistema de cumprimento de pena. E também, aqui tocando com o nosso querido companheiro de debates aqui, o doutor Luiz, que é engenheiro, né? Nós precisamos construir mais presídios, dar dignidade ao preso, e aquilo que é facultativo para nós, homens e mulheres livres, nós temos que trabalhar todo dia. Se nós não trabalharmos, nós não teremos o alimento dentro da nossa casa, nós não teremos o sustento para a nossa família. Hoje, pelo sistema que está aí, se o preso trabalha dentro do presídio, ele faz um favor ao Estado e a pena dele é reduzida. E ainda ganha dinheiro, que ele ganha trabalhando. Exato. Quer dizer, se ele lê um livro, a pena é reduzida. Se ele estuda, a pena é reduzida. Que tipo de livro, doutor Calandra? Qualquer um. Gibi até. Gibi é enquadrado no livro. Qualquer um, não. Bom, papel aceita qualquer coisa, né? No nosso tempo, tinha o exame de periculosidade, que eram pessoas de fora que examinavam a conduta do preso. Hoje, o atestado é dado pelo diretor do presídio, que se não der o atestado, é assassinado na porta da casa dele. E não pode portar arma para se defender. Exatamente. Quer dizer, que país é esse aonde você é o preso e o preso é aquele que constrange a sua família? Calandra, nós estamos em época de Natal. 40 mil presos vão sair na saidinha de Natal só aqui em São Paulo. Isso é por todo o Brasil, esse benefício? Isso é no Brasil inteiro. Sim, todo o Brasil. Mas só em São Paulo, 40 mil vão deixar as penitenciárias. São aqueles, na última fase de cumprimento de pena, são chamados presos de confiança. Só que desses presos de confiança, 1/3 não voltam para a cadeia. Outros morrem trocando tiros com polícia, outros assaltam, matam nesse período. Mas, Afanásio, como é que você pode soltar uma pessoa de um estabelecimento penal psiquiátrico, um hospital psiquiátrico, né? Sem monitoramento, sem assistência? São pessoas que só podem estar fora daquele ambiente se você tiver a certeza que ele está medicado. Exatamente. Não é? Outros, esses presos de confiança, teriam que ter tornozeleira e acompanhamento. Mas, doutor Calandra, o brasileiro já arrebentou com esse negócio. A tornozeleira, usaram aqui em São Paulo, em uma semana eles arrancaram tal, e não se fala mais em tornozeleira. Simplesmente mais de meio milhão presos. Essa é a população carcerária. Mais de 200 mil mandados de prisão para cumprir, sem vaga para colocar o preso. Nós estamos chegando ao final da edição do Gente que Fala. Cícero, Maria Selma, nem tenho como... O Cícero está mandando os parabéns aí, os votos de final de ano. Maria Selma para Conceição. Afanásio, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Um Feliz Natal, um bom 2015. Retorne muitas vezes, por favor. Boas festas a todos os nossos ouvintes e telespectadores também. E que em 2015 a gente esteja aqui também com um país um pouquinho melhor, não é? Porque parece que nesse fim de ano os empresários também estão todos apreensivos, problema econômico, ninguém sabe o que vai acontecer, mas que o horizonte seja pelo menos mais agradável em 2015 para todo mundo. Luiz Alberto de Araújo Costa, presidente da PEMEC, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Muito obrigado. Muitas obras em 2015? Sim, eu sou otimista. Acho que o país ele é descrito, às vezes, num debate, numa mesa dessa, como sendo um país ruim, mas isso não é verdade. É porque o tempo é curto para a gente fazer país a não, parte algumas de pessoas elogio. é que são. O país, coitadinho, e a gente só está sofre, aqui né? para apresentar realmente, a imprensa faz muito isso, ela não é juiz nem desembargador, como um colega falou, mas ela, na verdade, ela apresenta muito isso para que alerte a população e que dê
uma injeção no pessoal do governo para que tome a atitude dele da forma como o dinheiro da gente, através dos impostos, lhe dá o direito de fazer. Nós vamos ter um 2015 muito melhor do que 2014 e essas confusões eu acho que vão ser bastante amenizadas graças a essas mesas que existem distribuídas por aí. Conceição, maravilhoso tê-la no nosso Gente que Fala. Foi muito bom para mim também, obrigadíssima, essa mesa é linda e que 2015 seja um pouco mais, aflore um pouco mais o lado humano de todos nós, né, para que a gente fique mais manso e bacana. Vamos Doutor junto aí. Henrique Nelson Calandra, é um privilégio tê-lo no nosso Gente que Fala e agradeço e lamento que a justiça fique mais pobre com a sua saída. Não, eu vou continuar sempre admirando. Queria homenagear inicialmente o nosso empresário, Luiz Alberto, agradecer o seu trabalho e de todos os seus companheiros pelo Brasil, um empresário sério. É isso que o Brasil precisa. Agradecer ao Afanásio, que nunca desistiu da gente. Às vezes, muita gente ingrata, muita gente criticando, mas ele sempre permaneceu na luta, desde os nossos tempos lá de PUC, de academia, sempre combatendo o bom combate. Agradecer ao Zancoper pela sua mediação, sempre excelente. Agradecer a Conceição Duarte, ao Orlando Duarte também, que sempre nos inspira na parte esportiva. Dizer a cada um de nós que nós temos que lutar por um Brasil mais justo. Nós não podemos fazer, por exemplo, de um programa social como Bolsa Família, uma fonte para viciar a vontade do eleitor. O eleitor tem que receber Bolsa Família, sim, aquele que necessita, sim, mas com uma obrigação de uma contrapartida para a sociedade. Não se pode dar nenhum benefício sem contrapartida. E eu fico aqui dizendo a você que a justiça brasileira está sempre de portas abertas, é o pronto-socorro da cidadania. Desde o nascimento da gente até o dia que a nossa vida é encerrada, sempre o judiciário está ali procurando fazer o melhor. Da nossa parte, nós queríamos uma lei penal mais severa, porque é preciso punir aqueles que cometem crimes. Nós queríamos um processo mais rápido para atender você, mas a nossa arena é lá em Brasília, Senado e Câmara. Cobre o seu deputado, o seu senador. Obrigado. Não há tempo para mais nada. Gente que Fala estará de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.